Que é o seu curso. Os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do Alphacom. Mas o que é mesmo o Alphacom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o Alphacom, com os cursos do Alphacom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problema. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida.
Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então, eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então, eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema.
Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olá, eu sou o Evandro, fundador do Alfacom. Mas o que é mesmo o Alfacom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o Alfacom, com os cursos do Alfacom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do Alfacom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Salve, salve! Meu aluno e minha aluna, você estava esperando ansiosamente para a aula de história? Você viu que a gente já começa aqui, ó, no ritmo da próxima etapa. A próxima etapa que esse futuro tanto lhe aguarda. Eu sou o professor Thiago Pereira e você vai começar agora nesses últimos momentos, na reta final, SPSEC 2022, História. Calma, deixa eu recuperar o fôlego. Foi só 10, tá? Eu ia fazer 30, mas eu não quis humilhar muito aqui, né? Chegou até aqui, ô Carlitos, rasgou a camiseta até. Puta que me pariu, hein? Um beijo grande para todo mundo que tá aí, ó, espalhado por esse Brasil. Agora são exatamente, eu até tirei o relógio aqui, ó, tá vendo? Porque quem sabe faz ao vivo. 7 horas e 6 minutos, horário de Brasília, falando aqui da base Cascavel, no Paraná. A gente está começando aí, ó, com esses últimos aulões. Claro, sempre lembrando a você que nesse final de semana a gente tem a prova. Nós temos aí a tão aguardada prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e você é mais do que convidado para estar na super revisão de véspera que vai rolar durante toda a sexta-feira, beleza? E é claro que lá no domingo nós vamos fazer aquele gabarito extraoficial para que você
tire suas dúvidas, para você falar assim, opa, se for o meu caso, que não entrou ali, não deu certo, se for o seu caso, você já fala, opa, então agora começa a próxima etapa. Qual? Aquela que eu vou passar no ano que vem. Você já vai começar a preparação com a gente agora, certo? Então estamos aí na reta final. São os últimos instantes que nós temos aí para essa prova, certo? Quero saudar aqui os meus amigos monitores online, Rodrigo Lopes, Andressa Fernanda, muito boa noite pra galera que tá aí, ó. Guilherme, caramba, esse aqui deve ser o Guilherme do Arruda, hein? Acorda, Guilherme! Eu não vou falar alto igual Arruda aqui, eu tô meio rouco, tá? Tô meio rouco, eu quero que você mande aí, ó, para o seu amigo, para a sua amiga. Quero que você encha de like. Queremos o seu like, o seu joinha aqui, ó. Se você der dislike, você vai errar 2 questões na hora de passar pro gabarito. Ou, se você der dislike, não quero rogar praga não, mas você vai esquecer o que você vai escrever lá na hora de fazer a redação. Tô avisando, hein? Quem avisa, Tiaguinho Tô avisando. Like. Vamos lá, like, tem que subir o like, beleza? Você já tem que mandar também pro seu amigo, pra sua amiga. Já manda lá pro louco, já fala assim, começar a aula de história, é pra moer, é pra arregaçar. Sabe as 12 questões de história que você tá aguardando? Sabe essas 12 questões? É isso que nós vamos falar aqui. Claro, toda uma construção foi feita com esse time de professores aí, trabalhando incessantemente para preparar o melhor material para você, tanto a parte aí teórica quanto a parte de exercícios, e justamente para você mandar bala mesmo na prova. Então, claro, esses últimos momentos servem para você fazer aí um remember, ou uma reminiscência, falando de física, reminiscência dos assuntos que você já gravou, aqueles assuntos que você já pegou aí, tá certo? Você já tem tudo bem esquematizado, você já fala, não, isso aqui eu já domino, tá? Eu quero colocar aí na tela para você, quero colocar o edital, só para você dar uma olhada, a relação de conteúdos que a banca disponibilizou, tá? Soneca Futebol, por que é FF, Soneca? Explica aí. O Soneca, o camarada Soneca, História do Brasil, meu irmão, boa noite. Para a SPSEX, você vai ver que tem História Geral e História do Brasil. Até aproveitando, para dizer que aqueles que se prepararam para a ESA, aqueles que se prepararam para a prova da ESA, com toda certeza já tem uma parte do conteúdo garantido aí de História do Brasil. Claro que no caso da prova da SPSEX, nós temos História Geral também. Deixa eu cortar aqui para a tela só para você dar uma olhadinha. Onde é que começa o conteúdo? Só para você ter uma ideia. Olha lá. A sociedade feudal. Então já começa lá no começo da Idade Média, começa lá no iniciozinho do feudalismo, tá? Vai do século V até o século XV, tá? Só deixa eu esclarecer uma coisa aqui no quadro com você, esclarecer algo extremamente importante, tá? Então assim, nós temos que considerar, então, 2 linhas do tempo que você pode até fazer, você pode, como uma forma de revisar, como uma maneira de revisar, dentro até dessa sequência, você vai ver aí que eu preparei esse material com questões de anos anteriores da SPSEX, tem uma ou outra aí da ESA, relacionada à história do Brasil, onde você acaba vendo, o Thiago seguiu aqui uma sequência cronológica, pegando o edital, e aí, onde chega no edital que tem história do Brasil, fui lá e coloquei, tá? Mas você sabe que a prova não vai trazer tudo isso disposto aí de forma cronológica. Você sabe que não. Você sabe que vai vir assim, aquele auê todo, os caras vão jogar as questões para cima e falar assim, caiu. É desse jeito que nós vamos colocar. Então, eles também não têm nenhuma obrigação de ficar colocando tudo numa sequência, mas para você se organizar, para você facilitar o seu próprio entendimento sobre os conteúdos de história, então, só vamos lembrar de uma coisa que é extremamente importante, tá? Seguindo, então, uma linha do tempo, tá? Vamos colocar aqui, linhas do tempo. Eu não vou fazer agora aqui
eu não vou construir toda perfeitinha, mas é só para você depois, para você se organizar. Eu sei que nesses últimos momentos você deve estar ali assim, poxa vida, eu tenho a dificuldade gigantesca com história, se for o caso, tenho uma dificuldade com história, então deixa eu pegar esse bizu com o Thiago aqui, ó. Então tá bom. Vamos fazer uma de história geral, tá? Uma de história geral e aí depois outra de história do Brasil, tá? Na linha de história geral, você sabe que ela vai começar, então, ela vai começar tratando da Idade Média. Pô, você sabe que tem um monte de coisa aí sobre a Idade Média, beleza? Muita coisa. Por exemplo, olha lá, tá falando assim, ó, sociedade feudal do século V até o século XV. Aí tem renascimento comercial urbano, que está aqui dentro da Idade Média, certo? Aí temos também aqui, em outros itens ali do edital, coloca lá assim, olha, reforma protestante, renascimento cultural, ainda está dentro da Idade Média, tá? Aí depois da Idade Média, você sabe, opa, tem lá, ó, também a Idade Moderna, deixa eu dar uma esticadinha aqui nessa linha, tá? Tem lá a Idade Moderna e, por último, a Idade Contemporânea. Então, antiguidade, você sabe que não cai nessa prova. A última parte ali da nossa linha do tempo vai estar lá, então, a Idade Contemporânea, tá? Tiago, eu preciso saber quando que começa. Oh, é maravilhoso. Você sabe que começa aqui, ó, 476 depois de Cristo, é quando começa a Idade Média e vai até 1453 depois de Cristo. Automaticamente termina aqui a Idade Média, começa a Idade Moderna e vai até 1789, tá? Aí tem marcos históricos, tem acontecimentos muitíssimo importantes e eles estão, inclusive, ligados aí ao edital. E outra coisa, dentro dessa Idade Média, conforme edital, tem muita coisa, mas tem muita coisa. Agora, tem alguns assuntos que a gente já sabe que a banca cobra muito, que são muito recorrentes aí, como, por exemplo, eles já colocaram algo aí relacionado a quê? Algo relacionado ao feudalismo. Aí você está lá resolvendo uma questão, você está lá lendo algum material, fala, tem esse acontecimento aqui, eu acho que é da Idade Média, vou tentar me localizar no tempo. Se ele tiver entre 476 e 1453, pá, está dentro da Idade Média. Isso vai ajudar muito você, no caso, a responder aí as questões, tá? Agora, no caso de história do Brasil, aí, basicamente a história do Brasil, ela é um pouco mais simples de se organizar, porque nós temos, então, o período colonial, ou o Brasil colônia, aí depois o Brasil império e, por último, período republicano. Período conhecido como Brasil República. Como eu falei para você, eu não vou fazer aqui tudo direitinho, tudo mastigadinho, mas é para você se localizar nesses últimos instantes que tem aí antes da prova, nessa última semana. Você falar, ó, eu não quero ficar nervoso não, mas eu vi ali tal coisa, tal determinado assunto, e eu acho que eu vou colocar ali. É até interessante que na prova da ESA, foi aí semana passada, estávamos aqui em Cascavel, na frente do local de prova, e aí encontramos com alguns alunos aí, ó, um abraço, um beijo grande aí pra piazada aí, essa galera do Alfacom maravilhosa. A gente lá na frente, aí o pessoal começa a conversar, começa a falar de um assunto aqui, outro assunto ali, e aí de repente, meu Deus, alguém falou assim, nossa, calma, para de falar nesse assunto aí, que eu não lembro nada disso, estou ficando ainda mais nervoso. Vou falar para você uma coisa, quem sabe esse nervosismo, se você, é claro, começa a falar disso, não se deixe se impressionar. Principalmente porque, ó, não me lembro disso. Agora, deixa eu abrir a prova para ver, porque aquilo que tinha que ser construído, eu acabei construindo, certo? Quero deixar vocês aí, ó, muito à vontade para você colocar aqui a sua pergunta no chat. E se caso você, eu tenho vergonha de mandar pergunta no chat, eu sou tímido, pode mandar lá no meu Instagram, manda lá no @professor Thiago Pereira, chama na DM, que aí eu vou ter, claro, todo o carinho para te responder da melhor maneira possível, E se eu não souber responder de bate-pronto, eu vou procurar essa resposta para você, simples e puramente chegar arregaçando na prova, tá? Vamos voltar para a tela, olha ali na tela, voltando para a tela, olha lá.
Então a gente tem ali, ó, no item B, renascimento comercial e urbano, todo o processo que surge ainda aí na Baixa Idade Média, só lembrando, essa sociedade feudal aqui, ela seria mais, esse item aqui seria mais para a Idade Média, tá? Porque o feudalismo, ele não começa a surgir necessariamente já logo no começo da Idade Média. O feudalismo vai começar a acontecer, sobretudo, a partir do século IX, que é quando ele fica, assim, muito mais evidente, tá? Aí, ó, seguindo. Estados nacionais modernos, Estados nacionais europeus da Idade Moderna, absolutismo, mercantilismo e expansão marítima europeia, isso aqui já faz parte da Idade Moderna, tá? Agora, esses assuntos, o mais interessante é que quando você vê as questões aqui e você bater o olho na tua prova, você vai falar, nossa, mas olha, não é que são assuntos muitíssimo recorrentes. E aí, ó, eu não vou falar de item por item, eu quero destacar apenas alguns aqui, como por exemplo, ó, montagem da colonização europeia na América, sistemas coloniais da Espanha, da França, Inglaterra, Países Baixos e, é claro, sistema colonial português na América. É aqui que começa a entrar história do Brasil, tá? Você vê que a banca coloca no edital de uma forma cronologicamente organizada. Agora, sistema colonial português na América tem muita coisa, ó. Estrutura político-administrativa, estrutura socioeconômica, invasões estrangeiras, olha lá, olha quanta coisa, expansão territorial, rebeliões coloniais, movimentos emancipacionistas, que está relacionado aí à conjuração mineira, conjuração baiana. Aqui faltou também falar de todos os processos relacionados aí ao bandeirantismo, a gente sabe aqui o bandeirantismo. Nós estamos falando aqui de algo que é também muito importante, as missões religiosas, as atividades econômicas complementares, em relação ao açúcar, em relação ao ouro, e aquilo que acaba fazendo parte do período colonial aqui no Brasil, tá? Show de bola. Aí ficou show, hein, Carlitos? Caramba, isso aqui é alfacoma, irmão. Aqui não brinca não, tá? Olha ali. Iluminismo, despotismo esclarecido, e aí vamos para frente. Ó, revoluções inglesas, revolução industrial, tudo dentro da Inglaterra, independência dos Estados Unidos, revolução francesa e a restauração. Aí a gente volta para a história do Brasil, ó, Brasil imperial, tá aqui, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, tudo que tem dentro desses conteúdos até a proclamação da República. Aí voltamos para a história geral com as ideologias sociais do século XIX, aí vai lá para a Primeira Guerra Mundial, os antecedentes em relação à Primeira Guerra Mundial, no caso do imperialismo. Aí já tem aqui, pelo que eu estou vendo, ó, República Velha no Brasil, conflitos brasileiros durante a República Velha, já jogou história do Brasil, tá? E aí, ó, o penúltimo tópico que tem aqui, ó, mundo na Guerra Fria, tá? Isso sem contar Segunda Guerra Mundial, que é todo ano uma questãozinha também, tá? E aí, por fim, ó, o mundo no final do século XX e início do século XXI. Só lembra que nós presenciamos muitos acontecimentos históricos esse ano, acontecimentos esses que têm uma relação direta com muitos acontecimentos aí que fizeram e deram que falar ao longo do século XX, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, foi aí recentemente, foi no ano passado, mas saiu e isso tudo acaba tendo uma relação direta com acontecimentos, por exemplo, lá do começo do século XXI. Estou falando, por exemplo, do quê? Da data que lembra, não é a data comemorativa, é da data histórica onde o mundo inteiro se lembra do que aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, e toda essa situação relacionada à guerra ao terror, como você já está vendo aqui, ó, tem a guerra do Afeganistão, aí depois tem a guerra no Afeganistão, tá? Olha lá, 11 de setembro de 2001 e a nova guerra no Afeganistão. Da mesma maneira, guerra civil lá na Somália, na Etiópia, guerra no chifre da África, como já trouxe aí. Ó,
guerra Irã-Iraque, daqui pode vir também algo relacionado a nova guerra, a última guerra aí, guerra no Iraque 2. E, para fechar, a República Brasileira de 85 até os dias atuais, da abertura democrática até hoje, tá? Então, olha só, grandiosas possibilidades, são 12 questões, aí eu sei que você deve chegar na hora da prova e falar assim, nossa, a prova ficou concentrada nisso, ficou concentrada naquilo. Nós devemos lembrar também que se você, é claro, fez, né, todo o curso, se você foi lá e deu essa moral aí para a disciplina de história, você com toda certeza, você viu aí que o que o Alphacom oferece para você em relação a questões, em relação a toda a parte teórica, trabalhou com tudo isso, de fio a pavio, de cabo a rabo, tá? Agora, esses últimos momentos que nós temos aqui vão ajudar você, pelo menos a falar assim, poxa, mas eu não sabia que tinha esse negócio, eu tinha esquecido desse conceito. Você tem que lembrar que essa prova aqui, ela não é uma prova apenas conceitual, ela é uma prova conteudista. Não é à toa que a banca, o Exército Brasileiro, pautada em obras, pautada em livros, em autores renomados da história do Brasil, possuem um embasamento muito grande. Então, eles não vão chegar lá assim, e criar qualquer coisa para perder questão, não. Eles vão aproveitar, não para ficar enaltecendo fatos históricos, não. Para lembrar daquilo que é importante e, claro, como a gente já viu em outras provas, que acaba tendo uma relação direta e extremamente importante com a nossa realidade. Certo? Tranquilo? Antes de eu ir para a primeira questão, deixa eu ver como é que está o chat, deixa eu ver se tem aí alguma pergunta aí no chat, deixa eu dar uma olhada ali, ó. Olha lá, a Andressa já deixou o recado ali, tá? Já deixou o recado. O material tá ali disponível para baixar, o Rodrigo Lopes já colocou lá, ó, já colocou o linkzinho para você baixar. Agora é com você. Não esquece, hein? Fortalece no like, manda lá pro seu amigo, tira o print que você quiser, se precisar que volta, você vai lá e avisa, tá? Ô, volta aqui só um pouquinho, que eu não consegui pegar, não consegui entender, tá? Beleza? Vamos lá. Primeira questão, SpaceX 2015. Olha aí na tela. Uma das características que podemos reconhecer no sistema feudal europeu. Que característica é essa do sistema feudal europeu? Seria a letra A, é a organização da sociedade feudal em dois grupos bem definidos, os senhores e os escravos. Lembra que na Idade Média há uma relação direta com a sociedade estamental. Então, na Idade Média, nós estamos falando de uma sociedade estamental, tá? Fazendo a boa e velha pirâmide social aqui da Idade Média, nós vemos, então, três grupos. Primeiro, chamado carinhosamente de oratório, ou seja, os representantes da Igreja Católica. Segundo lugar, belatório, os que guerreiam, os que tretam, os que lutam. E por último, laboratório. Você viu aí quantos grupos que tem? Você está entendendo? Então, são só dois grupos? Não. E outra coisa, escravidão. Tudo bem que a sociedade feudal é a fusão, ela é resultado da fusão de três elementos extremamente importantes. Quando a gente fala na Idade Média, nós estamos falando da fusão de três coisinhas extremamente importantes. Nós estamos falando aqui, ó, do escravismo romano, ou a cultura da sociedade clássica greco-romana. Estamos falando aqui, ó, dos costumes germânicos. Então a gente está falando aqui, ó, da sociedade germânica ou
dos povos bárbaros ou povos de origem germânica, que é quem não fala latim, que vive além das fronteiras do Império Romano. E terceiro elemento, cristianismo. Embora essa sociedade seja originária do elemento, o escravo romano, mas nessa sociedade não precisa do escravo. Tem o servo. É o servo que mantém essa sociedade funcionando. É o servo que alimenta toda essa sociedade. Então, assim, ó, eu não vou falar que não vai ter um ou outro lugar lá que até continua tendo a mão de obra escrava. Não posso dizer que não, mas claro que chega um determinado momento da Idade Média em que praticamente não existe mais a ideia do escravo, e o que vai ter aí majoritariamente é a figura do servo. Beleza? Então a A está errada. E a B? São os ideais de honra e fidelidade oriundos da sociedade islâmica. A sociedade islâmica, a sociedade que vai começar a ter um desenvolvimento, algo mais sério aqui, a partir do século VII, que é quando começa o processo de expansão do islamismo. Na verdade, na prática, o islamismo surge aí lá no ano de 622, né, com a famosa Hégira ou Hígira, que é a fuga de Maomé, profeta Mohammed, de Meca para Yatreb, que vai se tornar Medina. Então, nós estamos falando de uma sociedade que surge no século, vem surgindo a partir principalmente da junção de elementos, esses três elementos que eu coloquei aqui, ó, antes ainda do século V, tá? No século V, praticamente no mundo ocidental já não existiam mais tais características. Por isso que então a B também está errada. Letra C. É a obrigação anual de corvéia e o pagamento da talha e banalidades como obrigações de servos aos senhores feudais. Piazada, vou falar para você, ó. Vou falar muito para você. Até teve já vezes aqui que eu quis polemizar em relação ao que eu vou colocar agora aqui, só para você pensar. O que o servo tem que lhe diferencia de um escravo? Porque vamos combinar, ele trabalha pra caramba, ele trabalha praticamente, o servo, ele não pode trabalhar um dia da semana só. Que dia? Ah, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então um dia para guardar a Deus, ou as homenagens a Deus. Tá bom. Agora o resto ele só trabalha, só se lasca. Aí o servo passa fome, não come direito, porque ele só tem que ter tempo para trabalhar, passa muitas necessidades. Pô, Thiago, então esse servo aqui é um escravo. Não, não é escravo. Por que ele não é escravo? Porque ele não é uma mercadoria. Porque ele não pode ser vendido. Ah, então tá explicado, mas se não fosse isso, ele praticamente era um escravo. Exatamente. Se ele fosse mercadoria, se pudesse vender ele, aí eu lhe digo, opa, aí ele seria escravo. Agora, além de trabalhar para uma caralha, trabalhar demais, ele ainda tem que pagar taxa. Exatamente. O que é essa talha? Pesada? Ele tem que pagar, dependendo do lugar, ele tem que pagar com uma parte da produção. Ele tem que entregar uma parte da produção. Podia chegar até a metade do que ele colheu, ele tinha que entregar de graça para o Senhor. Agora, desses 3 estamentos, quem é que você acha que pagava a talha? Olha aqui, já está dizendo, ó, servos, servo, laboratório. Enquanto isso, oratório e laboratório ficava na boa, ficava suave, ficava sossegado, tá? Beleza. Corvéia. O que é a corvéia? Corvéia é o trabalho de graça. Ele trabalhar quando o Senhor lhe convoca. E as banalidades. O nome já está dizendo. Ele tem que trabalhar, ou melhor, ele tem que pagar, por exemplo,
pelo direito de usar o forno. Ah, ele não tem forno para assar o seu pãozinho. Ele tem que usar o forno do Senhor. Ah, é? É. Então ele tem que ir lá e usar o forno, usou o forno. Ah, é, mas ele colheu trigo? Colheu. Aí ele fez farinha? Fez. Como que ele fez a farinha? Moeu no moinho do Senhor, do seu Senhor. Vai pagar. Tem que pagar essas taxas de banalidade. Agora tem mais. Por exemplo, faltou aqui falar também, ó, da mão morta. Você acredita? Taxa da mão morta. Então o cara, ele era servo, aí morreu. Aí os seus filhos, para continuarem sendo servos de um determinado senhor, tem que pagar essa taxa, tem que pagar a mão morta. Tinha também a captação, que era a quantidade de um imposto pago aí pela quantidade de pessoas. Enfim, é uma série de absurdos que esse camarada aqui tinha que pagar. Não era fácil ser o servo, não era bolinho ser servo, tá? Agora, olha para a letra D. A letra D é algo que a galera gosta muito de colocar, tá? É o dinamismo econômico voltado para o comércio entre feudos. Lembra, na Idade Média, o forte não vai ser o comércio. Não vou dizer que não tinha uma que outra relação comercial. E outra coisa, não vou dizer também que as cidades desapareceram por completo. Não, não, não. As cidades estavam ali, elas só não tinha mais aquela ênfase que vai ter, por exemplo, ainda no Império Romano. Mas estavam ali, aguardando alguma coisa. Algumas delas acabavam, então, abrigando templos religiosos extremamente importantes, que levavam algumas pessoas a peregrinarem para as cidades. Só que a tônica das principais atividades econômicas que vão acontecer aí durante uma boa parte da Idade Média, não vai ser o comércio, não, vai ser a troca de produto por produto, literalmente vai ser o escambo, tá? Aí o camarada tá lá no feudo, ele tem um produto, outro no outro feudo tem um produto, vão trocar? Sim, bora sim. E é dessa maneira que vai funcionar a coisa, tá? Eles adoram colocar isso, quer ver se você tá ligado. Comércio, Thiago, vai vir quando? Você viu ali que tem um item, tá? Renascimento comercial e urbano. Esse renascimento comercial urbano começa a acontecer praticamente a partir aí do século XI, do século XII, depois principalmente da Revolução Agrícola, beleza? Mas é ainda dentro da Idade Média. E a letra E? São as relações escravocratas de produção. A gente já viu que escravidão não é a característica, nem faz parte de característica aí do sistema feudal, por isso ficamos ali com a letra C. Tranquilo? Suave? Belezinha? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida lá no chat. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. É isso aí, Andressa. Like, like, like. Nós queremos que você deixe um like maroto aí, tá? Ó, lembra também ali, ó, Rodrigão Lopes. Rodrigo Lopes deixou lá o link para você clicar e entrar em contato com os consultores de carreiras, beleza? Vamos voltar aqui, ó. Questão 2. A crise do sistema feudal motivou uma série de mudanças sociais e culturais, com o revigoramento do comércio e das cidades entre os séculos XI e XIII na Europa. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que se relaciona com o surgimento da burguesia. Surgimento da burguesia. Já ouvi falar nessa tal de burguesia. Isso aí é uma classe social que surge aí ainda na Idade Média, no contexto, olha lá, ó, da crise do feudalismo, tá? Da crise do sistema feudal, onde é uma situação de crise que não é simples e puramente assim, ela acontece do nada, então tem vários fatores, tá? Vamos ver o que dizem as alternativas para nós. A letra A fala lá o seguinte: os avanços tecnológicos adotados na agricultura não foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos, incentivando a produção e comercialização de bens manufaturados. Vou explicar para você aqui, ó. O que são esses avanços tecnológicos?
Esses avanços tecnológicos, aqui ó, no século X, resultaram na Revolução Agrícola. O uso de novos instrumentos para facilitar o trabalho na agricultura, por exemplo, nós temos aqui um produto que é assim, ó, é item-chave em relação à Revolução Agrícola. Sabe o que é? A charrua, que é aquele arado que é atrelado a um animal que ele vai lá e sulca, ele abre a terra, revolve a terra, trazendo lá das profundezas do solo, um solo mais rico, mais fértil. Esse é um dos elementos. Tem mais. Tem um outro tipo de adubação, tem alguns instrumentos metálicos sendo utilizados, o sistema de divisão do campo, que tudo vai corroborar com o aumento qualitativo e quantitativo da produção agrícola. Aí você entende uma coisa aqui comigo. Ó, tem mais alimentos, ou seja, tá sobrando comida, beleza? Tem comida pra caramba. A galera não tá dando conta de comer? Não, agora tá uma maravilha. Outro detalhe, a Europa está em uma fase plena de paz. Não tem treta, não tem guerra. Então tem comida pra caramba, não tem guerra, o que vai acabar acontecendo? Pô, vamos ter que comercializar esses produtos. A gente comercializa o que sobrar. Vai ter duas consequências aqui. A primeira, o comércio. Porque esse produto está estocado, não vai ficar parado não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar, e aí essa troca começa a ficar cada vez mais constante, é aí que ressurge uma coisa chamada de feira. Calma que a gente já vai falar nisso. Inclusive, é a alternativa correta aí, tá? Já vamos chegar lá. A outra consequência é aumento demográfico. Então, vai crescer também em quantidade a população europeia, porque vou reforçar aqui. Ó, tem bastante comida, tá? Bastante comida. E a Europa passa a desfrutar de um constante período de paz, resultado, crescimento demográfico, tá? A letra A tá errado, porque essa revolução agrícola foi mais do que suficiente para ampliar o comércio de alimentos. E a letra B? A intensificação das invasões bárbaras motivou o surgimento das cidades fortificadas, onde a prática comercial era intensa. É por causa das invasões bárbaras que as cidades desaparecem. As invasões bárbaras, só para você lembrar, tá? Essas invasões bárbaras estão acontecendo ainda na época do Império Romano. Elas estão acontecendo lá no século II, depois de Cristo. E os caras estão entrando sem perdoar. Automaticamente, pensa comigo, vou fazer um esboço aqui, tá? De uma área, de um terreno. Então tá aqui, ó. O camarada tá numa cidade, certo? Numa região de fronteira. Aí tá vindo povos bárbaros de tudo quanto é lado. O que esse camarada vai fazer? Ele vai ficar aqui? O que ele faz? Ele, vou embora. Vou para uma região aqui do interior. E aí, basicamente, nós temos uma mudança significativa em relação ao panorama urbano. A urbis romana começa vagarosa e lentamente a desaparecer a partir do século II depois de Cristo, até que então são nessas propriedades aqui do interior que a coisa começa a funcionar, a partir de uma sistematização conhecida como colonato, ou uma estrutura chamada de colonato. É nesse colonato que está uma das origens da Idade Média. Tá? Tranquilo? Suave? Maravilha. Letra C. A peste negra, por ser mais facilmente combatida nas cidades, onde havia melhores condições de higiene, fez com que as cidades multiplicassem. Fez com que as cidades multiplicassem suas populações e ampliassem as trocas comerciais. Piazada. Vou explicar um negócio para você aqui, ó. O termo burguesia vem da palavra burgo, que é basicamente o quê? Que é a cidade. Agora tem que te dizer um negócio. Essa cidade aqui era
praticamente, uma sujeira, uma imundície. Porque ela começa a ser feita assim, ó. Ela está não no principal centro das atenções, que era aqui a Idade Média, que era dentro do feudo, aquela parte mais protegida, que era a moradia do senhor. Agora, o burgo não. O burgo está fora. Aí o burgo começa a se consolidar, só que aí uma pessoa vai lá e faz uma casa. Aí como não tem ninguém ali regulamentando nada, tem ninguém ali regrando, né? Ó, faz assim, tem um padrão, o seu terreno tem que ser isso, você tem que deixar uma distância para fazer um meio-fio, né? Aqui no Paraná chama de meio-fio, em alguns lugares chama de cordão. Aí o meio-fio é para quê? É para você separar o que é a rua, é a via pública, a via de rolamento, como a gente chama hoje, da calçada. Aqui as pessoas chamam de calçada, em alguns lugares chamam de passeio, né? Aí o passeio tá ali, ó, calçadinha para andar. Que mané calçado, o cara faz a casa onde ele quiser. Por isso que você vai ver que tem muitas cidades muito antigas desse período aqui na Europa, que a rua é do jeito que parece uma serpente, parece cobra. Por quê? Porque cada um foi fazendo a sua casa do jeito que melhor imaginava. E esse burgo foi feito com infraestrutura? Ah, foi, aham. Ah, tá bom, aham. Você acha, Carlitos, os caras iam lá fazer assim, sistema de coleta de esgoto, aham. O cara deu vontade de ir ao banheiro. A criancinha, mãe, quero fazer número 1, é? Ah, meu filho, faz aí na rua mesmo. Pensa que lugar delicioso. Não é à toa que quando chegou aí, no século XIV, uma leva de doenças, levou a galera, né? Aí estamos falando de algumas regiões em que o clima aí é frio. Quando é frio pacas, tá? É muito frio. Aí o camarada, no verão, já não toma banho, né? No verão, o cara olha assim pra mãe dele e fala, mãe, nem suei, igual uns falam, eu nem suei, né? Levanta assim, ó, aquele cheirão de axé brabo embaixo do sovaco, né? Axé que eu tô falando é aquela marca de desodorante, né? O cara levanta assim, levanta os braços e já cai 2. Duro no chão, né? Não é à toa que alguns países da Europa serão especializados na criação de perfumes. Aí, acontece o seguinte, o cara vai lá, não toma banho, o corpinho ele tá o quê? Se você rapar com a faca aqui assim, ó, sai o quê? Sai um reboco, mas sai de quê? Paf! E tem as partes do corpo que o cara faz o quê? Não vou nem falar para não dar nojo, tá? Mas ele tira assim, só um queijinho. Putz, velho, bicho feio, hein? Você acha que tem condição de higiene? Cidade aqui é sinônimo de sujeira, tá? Cidade na Idade Média é sinônimo de porquice, imundície, sujeira. O burgo aqui é a favela, tá? É a periferia. Ai, nossa, hoje a palavra burguês está relacionada à riqueza. Hoje sim, mas eu tenho que dizer uma coisa. Esse burguês fez por merecer. Esse burguês correu atrás. Esse burguês, antes de ficar rico, ele comeu o pão que o diabo amassou com a bunda suja, tá? Não é qualquer pão não, hein? Pão que o diabo amassou. Caramba, com a bunda suja ainda. Pensa comigo, que desgraça que foi a vida desse burguês, tá? Mas ao que está atrelado, então, o surgimento da burguesia? Olha a letra D. O crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior europeu. É isso. E essa letra D, você vê que ela traz algo completo, ó. Começa a falar das feiras, nas principais rotas comerciais, né? Favorecer o estabelecimento de, claro, uma nova classe de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades, as famosas urbes, no interior europeu. É aí que surge, então, nesse contexto, quem? A burguesia, tá? Essa urbis ou burgos, cidade, é onde vai estar, então, a burguesia, que é essa classe social que vai contribuir não só para uma mudança significativa no status quo da Europa,
como também contribuir para com o fim do feudalismo e das relações feudais como um todo, tá? Letra D é certo. O que tem de errado na E? O advento da Guerra Santa desmotivou as práticas comerciais entre os artesãos e os organizadores das cruzadas. Guerra Santa, Tiago, você fala Guerra Santa é o quê? Guerra Santa tá aqui, ó, cruzadas, tá? Guerra Santa tá falando de cruzadas. Para onde que as cruzadas iam? As cruzadas iam pro Oriente. Aí a galera, ó, vai levar ali um grupo de cavaleiros templários. Aí os caras saem da Itália para chegar no Oriente Médio. Você acha que na volta volta vaziozão o barco? Não, na volta traz o quê? Produtos. E isso vai o quê? Não vai desmotivar. Isso vai, olha ali, ó, vai motivar as práticas comerciais. Tranquilo? Por isso que a letra E está equivocada. Deixa eu ver se tem alguém com alguma pergunta lá no chat. Deixa eu ver se tem alguém com alguma dúvida. Lucas Moura, obrigado, meu aluno. Valeu mesmo, meu irmão. Agora daqui, Pia, é só correr pro abraço, só chegar lá na prova e falar assim, humilhei. Vamos para mais uma. Próximo item do edital. Nós temos então aí que falar no quê? Nós temos que falar num item aí, ó, extremamente importante, que é aquela parte relacionada aí, ó, à colonização, tá? Aí, na verdade, aqui é uma mescla de fatores, tá? Prova de 2019, olha lá, prova de 2019, SPSEX. Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização político-administrativa. Em 1383, para solucionar problemas relacionados à sua sucessão dinástica e também para evitar a sua anexação pelo Reino de Castela, deflagrou-se um movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis. Esta levou ao poder quem? Deixa eu contar essa história bem rapidinho, tá? Agora, quando a gente fala olha aqui, ó, nesse processo de centralização político-administrativa, nós estamos falando de duas coisas aqui, tá? Primeira delas, nós estamos falando então dos estados nacionais europeus, ou também chamados aí de estados nacionais modernos, e nós estamos falando aqui também de outra coisa extremamente importante, tá? Centralização político-administrativa, aqui no caso de Portugal, é um fator das grandes navegações. É um fator favorável para as grandes navegações, tá? Agora, sobre este acontecimento, sobre a Revolução de Avis, então nós estamos falando sobre a centralização político-administrativa de Portugal, tudo bem? Lá no contexto das guerras de reconquista, como assim guerras de reconquista? Olha aqui para mim rapidinho, olha aqui para mim bem rapidinho, ó. Quando a gente fala então da expansão islâmica, após a morte, após o falecimento do profeta Muhammad, ainda no século VII, automático inicialmente esse processo já tem início. Aí, claro, cada dinastia que passa a comandar essa religião oriunda aqui do Oriente Médio, os muçulmanos, ou o islamismo, ou a religião islâmica, passa a contribuir com esse processo de expansão, com o domínio sobre determinadas regiões, tá? Até, claro, que nesse processo de expansão, pensa comigo, os muçulmanos dominaram o Oriente Médio, daí dominaram o Egito, certo? Que está dentro dessa área importantíssima de influência do Oriente Médio, mas faz parte aí do continente africano. Aí dominaram o continente africano, beleza? Aí se proliferaram também
para a Ásia e mais próxima, e aí os caras chegaram na Europa. Na Europa, eles permaneceram aí mais insistentemente lá na Península Ibérica, que é onde hoje nós temos Portugal e Espanha. O que começa a acontecer em relação a essas guerras de reconquista que eu coloquei aqui para você na tela? Os territórios, lembra, é a Idade Média. Os territórios aqui, organizados em feudos, vamos pensar assim, ó, nós não vamos deixar esses árabes, nós não vamos deixar eles ficarem aqui, não. Nós vamos lutar para quê? Para reconquistar esse território. Aí, o que esses povos da Península Ibérica vão ter em comum que vai servir aí como uma espécie de elemento de identidade cultural que vai fortalecer a união entre eles? Acertou se você falou a religião. É o cristianismo. O que eles têm em comum? Ah, nós somos cristãos, esse território aqui era cristão e chegou aí a galera de uma religião diferente do islamismo, então nós temos que nos unir para expulsar essa piazada daqui, beleza? Agora, só um detalhe muitíssimo importante, tá? O que vai acontecer aqui, ó, dentro da Europa são as guerras de reconquista, tá? Ah, mas tem aí as expedições da Europa saindo aqui, principalmente da Península Itálica, em direção ao Oriente Médio? Tem. Como é que é o nome dessas expedições militares? Cruzadas, certo? Então, olha só. Cruzadas são as expedições militares do Ocidente para o Oriente. É a reconquista, ou melhor, é a conquista do Santo Sepulcro, da Terra Santa, Jerusalém, tá? Guerras de reconquista são cruzadas? Não. Mas elas têm o mesmo sentido, ou seja, o objetivo com as guerras ali de reconquista é expulsar os muçulmanos, tá? É expulsar os muçulmanos, aqui nesse caso, da Península Ibérica. Tá bom. Aí tudo começa com quem? Tudo começa com o rei Afonso, o rei do Reino de Leão. A Península Ibérica era dividida aí em 4 territórios, né? Castela, Leão, Navarra e Aragão. E esse rei Afonso, ele é rei de Leão. Aí ele vai lá durante o século XI, no mesmo contexto que inclusive estão acontecendo as cruzadas para o Oriente, vai falar, eu quero expulsar os muçulmanos daqui, beleza. Mas eu tenho que chamar uma galera, tá? É aí que ele convida, então, ele vai convidar um nobre chamado Henrique de Borgonha. O Henrique de Borgonha, que era aí, ele não era o primogênito, né, do seu progenitor, ele era o 6º filho. Falou, vixe, quer saber, eu vou ajudar nessa guerra de reconquista aí, porque vai que eu ganho alguma coisa. E o piá se deu bem. Ajudou, lutou pra caramba, lutou bem, e aí o rei do Reino de Castela, o rei Afonso, foi lá e ofereceu a mão da sua filha, a princesa Tareja. Além do Henrique de Borgonha ganhar a mão, ó, o nome da mulher é esse aqui, tá? Tareja. Ai, Thiago, será que não é Teresa? Fica à vontade, tá? Chama aí da forma como você achar melhor, tá? Ele ganhou a mão da princesa e ganhou um território. Condado portucalense. Portucalense. Ah, uma coisa que eu queria lembrar você, olha aqui rapidinho, ó, olha aqui bem rapidinho, tá? Deixa eu tirar só isso aqui. Que eu falei em condado, deixa eu lembrar aqui, ó. Lá, a partir do reinado, principalmente de um cara chamado Carlos Magno, esse cara expandiu o território, o seu império, o famoso Império Carolíngio, ele era rei de um povo de origem germânica, de origem bárbara, chamado de francos. Então ele vai expandir tanto, que lá no ano 800 ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico.
era grande, era muito território. E é claro, romano-germânico, porque isso tudo lembra aquilo que um dia foi uma parte do território romano. Aí, o território é muito grande, ele falou, caramba, eu vou ter que organizar aí um processo de organização, ele vai organizar política administrativamente seu território de uma maneira, é claro, que tudo ficasse centralizado nas suas mãos, mas que, para dar uma agilidade no processo de dominação territorial, e é claro, principalmente manutenção do território, todos aqueles que tivessem parcela significativa nesse processo administrativo seriam automaticamente fiéis a ele. É aí que o Carlos Magno dividiu o seu reino em, olha lá, ó, marcas, olha lá, condados e ducados. Carlitos, tenho certeza que você já deve ter visto um filme, uma série, um livro. Você já viu esse título de nobreza aqui. É ou não é verdade? A galera já deve, com certeza. Mas com toda certeza do mundo, tá? O cara que administra a marca, vamos ver se você sabe o nome, Carlitos. O cara que administra a marca, daqui saiu Marquês. Marca é uma região muito importante. É um dos feudos mais importantes que tem aí. Por quê? Porque ele fica numa região fronteiriça, que marca a delimitação com os territórios inimigos. Então tem que ser alguém brabo pra caramba. Não pode ser assim um cara meia boca, não. Tem que ser um cara brabíssimo para defender esse território. Por quê? Se chega alguém tentando invadir, ele fala, opa, daqui não passará. Como dizia Gandalf para o Balrog, Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Já leu? Já viu? You shall not pass! Puf. Se fudeu. Bom, tá lá, ó. Você não vai passar dessa marca. Condado. O cara que administra o condado é quem? O conde e o cara que administra o ducado. Pelo amor de Deus, Carlito, essa você tem que acertar. O cara que administra o ducado, velho. Duque. Aí sim, hein? E o título de nobreza mais fudido que tem aqui, depois do príncipe, depois do rei, é o duque. Aí depois vem o marquês, aí depois o conde, daí o visconde, por último, lá no último mesmo, barão. E a gente pensa que é o contrário, né? Nossa, barão, não sei o quê. Ixi, aí tem fidalgo, daí tem mais alguns outros títulos de nobreza, tá? Voltando aqui, ó, voltando bem rapidinho aqui, ó. O Henrique de Borgonha virou conde, ele ganhou o condado portucalense, ele virou conde. Aí o que que acontece? O Henrique de Borgonha teve um filho. O nome do menino, em homenagem a ele e em homenagem ao avô, Dom Afonso Henriques. Por Deus do céu, gente. Esse moleque aqui era o capeta em forma de guri. O pai dele morreu e aos 14 anos, o filho da mãe ergueu a espada contra a mãe. Falou assim, mãe, seguinte, vou te matar. Porque se você for casar de novo, né? Tô vendo aí que vai dar problema, então eu acho que eu não vou deixar isso acontecer. Você já deve ter ouvido falar numa série aí, numa série de livros, que na verdade virou série de TV, chamada Game of Thrones. Sei lá se é de TV, né? Porque hoje nem tem mais TV, hoje é streaming. Ah, foda-se. Game of Thrones. Já ouviu falar, né? A galera tá ali, um olha pro outro e fala, viu? 5 minutos sem perder a amizade aqui, só eu e você na espada. Desse jeito. Piazão foi lá, 14 anos, pensa. Levantou a espada pra mãe dele e falou, mãe, seguinte, ou você tá comigo ou você não tá comigo. A mãe falou, puta merda, moleque brabo, desgraçado. Ele foi lá e se separou. Falou o seguinte, estou proclamando a independência do condado portucalense. Agora não tem mais isso tudo. Lá no ano de 1139, o moleque, depois da batalha de Ourique, proclamou a independência. Ou seja, agora o condado portucalense não tem mais nada a ver com o Reino de Leão. Agora é um território completamente independente. Já podemos dizer que aqui começa a origem do território português. Mas a questão está falando do quê? 1383. Que dom é esse que, para evitar a anexação pelo Reino de Castela, deflagrou-se um movimento. Olha só o que acontece, tá? Depois de Afonso Henriques, né, a gente tem aí outros de seus herdeiros e herdeiros de seus herdeiros governando, até que então, lá em 1383,
1383, acontece a morte de Dom Fernando, que era o cara que governava Portugal. Aí Dom Fernando tinha uma filha, jovenzinha, casada com um camarada que era rei do reino inimigo, o rei do reino de Castela, Dom Juan I. Ele tinha filhos, homens não, teve a menina. Aí a mulher dele, a mulher do Dom Fernando, já estava praticamente entregando o reino, praticamente dando. Beleza? Aí a burguesia litorânea chegou para o irmão de Dom Fernando, que é quem? Dom João de Avis. Só que esse Dom João aqui, ó, Dom João de Avis, ele não era um filho legítimo, ele era um filho de um outro casamento. Mas ele era irmão de Dom Fernando, tinha o mesmo sangue. Essa burguesia chegou pro Dom João e falou assim: meu irmão, pelo amor de Deus, vai lá e assume, o trono é seu. E o Dom João, tá, mas por que vocês querem que eu seja rei? Seguinte, se você não for rei, Castela vai dominar Portugal. É isso que tu quer? Não, então deixa pra lá. Vamos fazer a treta. Começa em 1383 e ela finaliza a Revolução de Avis, termina em 1385. Portanto, a fundação do território português como um dos precursores dos países absolutistas, monarquias, dos Estados Nacionais modernos, é no século XIV. Tranquilo? Afonso Henriques a gente viu que não. Dom Manuel o Venturoso faz parte da dinastia de Avis, é o cara que governa Portugal quando acontece o descobrimento do Brasil. Diniz, não sei quem é, e Fernando, só se for aí o camarada que morreu, mas não é esse aí. Ele morreu, é o seu irmão que acaba assumindo. Tranquilo? Suave, sossegado, maravilha. Ó, outro assunto que essa banca gosta muito, mas muito, porque ela tem uma relação direta com a história geral e com a história do Brasil, é questão relacionada ao pioneirismo em relação à expansão marítimo-comercial. Olha ela. Na Europa do século XV, Portugal destacou-se pelo pioneirismo, com que se lançou a expansão marítimo-comercial. Dentre outras razões, em virtude da ou do... Letra A. Associação entre Estado português e empresas privadas, formando a Companhia das Índias Ocidentais. A formação de empresas privadas como a Companhia das Índias Ocidentais acontece a posteriori. Ou seja, depois, a posteriori, em relação aos descobrimentos. Beleza? Tiago, mas tinha empresa privada? Tinha, mas a Companhia das Índias Ocidentais ainda não. Tá bom? Letra B. Experiência náutica dos portugueses, fruto dos estudos e experiências acontecidas na escola de Sagres. Olha só, te ensinar um negócio. Por enquanto é essa. Se eu achar uma melhorzinha aqui, eu vou dizer para você, muda. Sabe por quê? Porque tem muita gente que duvida da existência da escola de Sagres. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não sei se de fato existiu essa escola criada por Dom Henrique o Infante, príncipe português. Será que tinha mesmo essa escola de Sagres? Será que ela existiu mesmo? Então assim, ó, se a gente não achar uma outra, fica a letra B. Tá? A C diz assim, ó, apoio inglês, meu irmão. A Inglaterra vai apoiar o quê? A Inglaterra estava numa treta braba com a França. Se a Inglaterra tivesse grana, com toda certeza não ia apoiar Portugal. Eles teriam sido os pioneiros em relação à expansão comercial marítimo europeia. Então a letra C está equivocada. Ponto, já estamos eliminando, ó. Eliminou a letra A, eliminou a letra C. Tchau, letra C. Letra D. Associação com a Espanha. Que associação com a Espanha? A Espanha e Portugal são rivais.
rivais nesse processo. Então, letra D, sai daqui, cai num poço, vai dormir. E aí? Necessidade da busca de ouro e metais preciosos para financiar as cruzadas? A se lascar. As cruzadas começam lá em 1096, termina lá por volta de 1290 e poucos. Ah, cagar no ato, tá? Então a letra E também tá errada. Pronto, é a letra B mesmo. Certo? Suave. Então tá ali, ó, expansionismo marítimo. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem algum comentário. Ah lá, ó. Pesada. Andressa está perguntando para vocês ali, ó. Boa pergunta, hein, Andressa? Estão acertando as questões? Estão mandando bala? Estão mandando brasa nas questões? Quero ver, hein? Tá tudo certo, tá tudo fácil, tudo suave. Coloca ali então. Põe lá. Ô, Thiago, essa parte aqui de história medieval moderna, isso aqui é fácil. Vamos ver agora. A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que causou uma grande ruptura no mundo cristão e deu origem a novas doutrinas religiosas. Dentre os fatores que levaram a esse movimento está ou estão o ou a ou melhor, está o ou está a, ou estão os ou estão as. Letra A. O apoio da Igreja Católica à prática da usura e o lucro. O que é usura? Usura é cobrança de juros. A igreja condenava a cobrança de juros. Não pode cobrar juros. Tá bom? Isso é pecado. Não pode. A igreja vai falar assim. Já no caso do protestantismo, eles não vão ver problema com isso. Aí um detalhe. A burguesia vai se interessar pelas ideias protestantes do monge agostiniano Martinho Lutero. Por quê? Porque na visão deles, se a igreja perdesse, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente, perdesse a sua influência como um todo, não precisaria mais respeitar essa proibição. Olha que engraçado. Existe uma correlação entre os primeiros banqueiros da Europa serem judeus. Por quê? Porque no caso do judaísmo não tem aquele negócio assim, Carlito, que não pode cobrar juros. Pode cobrar, não dá nada não, tá? Beleza? Letra B. Críticas de alguns membros da igreja a práticas promovidas pela instituição, como a venda de indulgências, perdão dos pecados. Vou falar para você, hein? Crítica de quem, por exemplo? Alguns membros da igreja, tá? Alguns membros da igreja. Como, por exemplo, John Wycliffe, lá da Inglaterra, Ian Hus. Aí a gente tem o próprio Lutero, tá? Pessoas de dentro da igreja. Letra B, resolvida a bronca, é isso aí, dentre os fatores que levaram a esse movimento, tá? Eu quero passar adiante para a gente discutir também os outros assuntos, para você falar assim, então beleza, os outros assuntos são extremamente importantes, só um detalhe. Nesse item aqui, junto dele, além da Reforma Protestante, nós temos o Renascimento Cultural, que também pode ser algo relacionado aí à sua prova esse ano. Mas, quando eu falar de renascimento cultural, é aquela clássica questão. Ó o bizu aqui, ó. Ó o bizu aqui no quadro. Ó o bizu. Falou de renascimento. Aí você vai lembrar de quê? Você vai lembrar do carinho. Lembra do carinho? Lembra do renascimento com carinho, tá? Classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e o otimismo. É isso aí que geralmente cai, tá? Repetindo, classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e o otimismo. Tranquilo? Suave? Tiago, você acha que eles podem perguntar alguma coisa sobre os artistas renascentistas, sobre as suas obras? Pode, mas
Está o tema ali, renascimento cultural, por que não, né? Então vamos para frente. Número 6. A sociedade colonial na América Espanhola era organizada com base na exploração estabelecida pelo mercantilismo metropolitano. Nessa sociedade, os chapetones. Quem eram os chapetones? Eles eram os espanhóis da metrópole que ocupavam altos postos militares e civis. Olha aqui, ó. Espanhóis da metrópole. Então, essa sociedade colonial aqui da Espanha, ela vai ser dividida da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, ó, basicamente, em primeiro lugar, nós temos os chapetones, que como está dizendo, como você está vendo ali já a letra A, tá? Espanhóis da metrópole ocupavam altos postos civis. Aí nós temos aqui os criollos. Quem que são os criollos? Descendentes de pais e mães espanhóis nascidos na América que possuíam grandes propriedades ou estabelecimentos comerciais. Esses aqui são os... Eu vou até mudar a cor aqui, tá? Vou até mudar a cor, ó. Cor de roxo. Descendentes de pais e mães espanhóis nascidos na América possuíam grandes propriedades ou estabelecimentos comerciais. Eram quem? Eram aqui os, ó, criollos, tá? Essa galerinha aqui, ó. Beleza? Filhos de espanhóis com indígenas que desempenhavam em geral as funções de capatazes, artesãos ou administradores. Esses aqui são os... Desculpa. Filhos de espanhóis com indígenas, desempenhavam funções gerais. Isso aqui são os miscigenados. Miscigenados. E aí, por último, só que não menos importante, aqui estão quem? Aqui está quem por último, tá? Escravos negros, olha lá, escravos negros e os nativos da América. Esses aqui, ó, estão aqui embaixo, tá? Escravos e os nativos. É assim que se organizava a pirâmide social lá na sociedade colonial na América Espanhola. Lá na América Espanhola. Beleza? Chapetones, essa galera que comanda tudo. Primeiro lugar, beleza? Top dessa sociedade. Tranquilo? Belezinha? Agora vamos falar de história do Brasil. Olha ali, ó. 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos. E na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica. União Ibérica, que se estendeu por 60 anos e no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram também a ser de Portugal. A respeito desse período, é correto afirmar que, letra A, Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias, inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía. Só um detalhe, essa questão aqui é do ano passado, olha ali, ó, 2021, tá? Me lembro dela, me lembro da gente fazendo a correção lá no gabarito extraoficial, falando assim, ó, cuidado com essa letra A, por quê? Porque, objetivamente falando, nós temos aqui que considerar o seguinte: a Holanda passou a dominação de vários territórios. A Holanda passou a dominar vários territórios. Não é só o Brasil, não é só a presença aí no Nordeste brasileiro. Não. Tem muitos lugares. Por exemplo, rotas de comércio de escravizados no continente africano. Com isso, Portugal perdeu um pouco dessa autonomia, desse mando de campo em relação à gestão de suas colônias. Pode ser que aqui no Brasil a coisa tenha ficado mais assim flexível, mas não pode falar
que Portugal simplesmente manteve completa autonomia. Por isso que a letra A está equivocada. E a B? A ocupação territorial pelos colonos portugueses foi temporariamente freada em função da ocupação holandesa do Nordeste brasileiro, quando os esforços foram concentrados em recuperar a área invadida. A ocupação manteve-se, os portugueses continuaram aqui, eles não foram expulsos do território, inclusive podiam vir para cá, por isso que a letra B está equivocada. E a C? Durante um certo período, os holandeses assumiram o controle do tráfico negreiro no Atlântico Sul, mas isso não modificou o fluxo de escravizados africanos para o Brasil. Claro que modificou, claro que eles falaram assim, agora vamos dar uma seguradinha aí, beleza? Pois dada a elevada lucratividade do negócio, seguiram suprindo a demanda por escravos em toda a colônia. Não, eles modificaram sim. O que de uma certa maneira explica isso é que muitos desses escravizados acabaram indo lá para a região das Antilhas, onde a Holanda também vai passar a produzir o açúcar, aproveitando o açúcar saindo aqui da região nordeste do Brasil e agora produzindo açúcar na América Central. E a letra D? Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal do Santo Ofício com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes relacionadas aos costumes da religião judaica. Essa galera do Tribunal do Santo Ofício vinha para cá, eles pisavam aqui no território, eles visitavam, né, para entender o que? Olha, vamos ver direitinho se tem alguém lá que está se desviando do cristianismo. E faziam, então, esse processo de fiscalização do seu território. Tranquilo? Suave? Beleza? A letra E está errada, porque ela fala assim, a insurreição pernambucana foi marcada por 2 vitórias surpreendentes sobre os holandeses nas batalhas de Guararapes, 1648 e 1649. Com a vitória brasileira na Segunda Batalha de Guararapes, os batavos deixaram o Brasil. Não, só deixaram depois, só em 1654. Depois fizeram um acordo com os portugueses. O que os portugueses vão nos deixar? Como é que eles vão nos indenizar? Tranquilo? Fechou? Vamos para mais uma. Ah, só lembrando, só deixa eu voltar aqui rapidinho aqui num assunto importante aqui. Ó. Lembra? Nesse item aqui, a gente tem que considerar também o quê? O sistema colonial português. Sistema colonial português. O que tem nesse sistema colonial português? Nós temos um aspecto político-administrativo, nós temos um aspecto econômico, nós temos questões relacionadas a invasões, temos o processo relacionado à expansão, lembra, tem tudo isso, tá? Temos também as revoltas, e aí, é claro, até mesmo o sistema colonial português, deixa eu puxar para cá, Nós temos aqui, ó, a crise, tá? A crise do sistema colonial português. Beleza? Olha quanta coisa que tem em um único tópico. Beleza? Mas vamos para frente. Vamos para frente o que tem mais questão de 2021 aí pipocando na sua tela. Essa aqui estava fácil. A principal característica do iluminismo, movimento de ideias que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e o final do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. A enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, foi organizada pelo matemático Jean d'Alembert e pelo filósofo, quem que é o brother que dá uma força, quem que é o brother que dá uma ajuda aqui, quem que é? Aristóteles, meu Deus do céu, esse faz tempo que já não estava mais aqui. Jean-Paul Sartre, vixe, isso aqui é lá no século XX só. Platão, não, é igual a Aristóteles, né? Os caras estão lá na Grécia Antiga. Jacques Cousteau, meu Deus, isso aqui eu dei risada, Carlito do céu. Jacques Cousteau, aquele camarada lá do National Geographic, lembra?
O cara que pirava no oceano, não sei o quê. Meu Deus, os caras não. O cara que fez essa questão aqui, ele falou, vamos ver se o aluno vai bisonhar. Vamos ver se o demônio vai errar essa, né? Só sobrou quem? Denis Diderot, tá? Os caras podiam ter dificuldades, podia ter colocado aqui, ó, Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, deixa eu escrever direito, analfabeto. Opa, Rousseau, Rousseau, John Locke, Montesquieu, ó, tá vendo? Montesquieu, Voltaire, ó, Voltaire, o naturalismo de Quesnay, caramba, Tiago, você fala muito francês, tá? Podia ter dificultado um pouco, quem sabe nessa próxima prova aí cai alguma coisa nesse sentido, tá? Piazada, fácil, né? Tranquilo, suave. Tiago, aqui é fácil, quero ver numa prova. Não, vai ser bem de boa também, tá? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, deixa eu ver se tem alguma perguntinha para nós. Tá de boa, tá suave, tá maravilhoso. Vamos voltar para a questão ali, porque tá acabando o nosso tempo. Politicamente, a Revolução Gloriosa teve um papel importante para a ocorrência da Revolução Industrial na Inglaterra, pois, ó, a relação entre Revolução Gloriosa e Revolução Industrial. Tá entendendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Revolução Gloriosa e Revolução Industrial. O que a Revolução Gloriosa contribuiu para a Revolução Industrial? Seria a letra A, restaurou o poder absoluto do monarca, possibilitando a criação de decretos-leis que impulsionavam a atividade industrial sem interferência de terceiros. Revolução Gloriosa, lá de 1688, foi aquela que estabeleceu, então, o famoso modelo do parlamentarismo na Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Ok? All hail King Charles III. Tá vendo? Vou traduzir agora, tá? Todos saúdam o rei Carlos III. God save the king. Caramba, hein? Vamos ver muita coisa boa ou não aí pela frente. Mas nesse parlamentarismo, o que acaba acontecendo? É a descentralização do poder político, ou seja, o rei não manda em tudo. O que vai ser um papel importantíssimo para quê? Para a ocorrência da Revolução Industrial. Por quê? Vamos para a correta logo. Por quê? Olha a letra D. Porque estabeleceu a supremacia do parlamento, criando pré-requisito para a plenitude capitalista burguesa que se instalaria. Calma lá, pessoal, calma lá. Voltou a bater óleo aqui. Aí sim, ó. Aí sim. A galera já deve ter falado lá, ó. Não, ninguém tá nem ouvindo, cara. Cara, sem moral completa, meu irmão. Sem moral, tá? Ah, é? Não, daqui a pouco eu chego, então. Quem sabe, né? Quem sabe faz ao vivo, amigo. Então, o que vai acabar contribuindo enormemente para o desenvolvimento da maquinofatura, porque a burguesia vai falar, opa, agora nós estamos no poder, agora no parlamento a gente vai poder criar as leis de acordo com os nossos objetivos, nossos interesses, o que de uma certa maneira vai acabar beneficiando a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra é pioneira, tá? Pioneira em relação à Revolução Industrial, certo? Beleza? Vocês viram dois assuntos direto e intimamente ligados aí, tá? Lembrando, galera, que sobre a Revolução Industrial tem os outros fatores que também contribuíram para o pioneirismo inglês, e sobre a Revolução Gloriosa, ela advém do assunto Revoluções Inglesas, que começa lá com a morte da Elizabeth de Tudor
e é onde começa o governo dos Stuarts e acaba então aí na Revolução Gloriosa. Tá certo? Vamos para mais uma. Assunto do ano passado. Olha ali, ó, relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos da América, é correto afirmar que as revoluções inglesas no século XVII, o envolvimento inglês em guerras na Europa, contribuíram para o fortalecimento do fiscalismo estabelecido pela metrópole? Não. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, o conflito que vai desencadear uma cobrança abusiva de impostos feita pela metrópole, Inglaterra, sobre a colônia, as 13 colônias, foi a Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Aí, o que vai acabar acontecendo? Quer ver? Olha lá. Vou para certo aqui. Letra C. Para justificar um aumento na cobrança de impostos das 13 colônias, os ingleses argumentaram que a Guerra dos 7 Anos, 1756-1763, contra a França, desenrolara-se parcialmente em território norte-americano e, desse modo, em defesa da América inglesa. Por isso que, a partir de agora, os colonos vão ter que pagar por isso. Vai pagar através do quê? Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, lei de Townshend, tá? A letra D e a E dizem assim, não, esse negócio aí de lei do açúcar, lei do selo, nem prejudicou os colonos, o que foi o contrário, foi o que motivou. E o Tea Act, a lei do chá, foi o festejo pelos colonos por ter baixado e acabado com o monopólio? Claro que não, é bem o contrário. Por causa da lei do chá, os colonos vão ter que pagar mais caro no produto e eles vão fazer o quê? Vão pegar a caixa de chá e vão jogar no mar, certo? Tranquilo? Ó, ficou para você aí, meu aluno e minha aluna, ficou aí, ó, questão relacionada à Revolução Francesa e à Restauração, tá? Aí temos também aí, ó, independência do Brasil. Se liga que eu vou falar bastante sobre independência do Brasil, principalmente porque 200 anos de independência comemorados aí no dia 7 da semana passada, tá? Segunda Guerra Mundial, prato cheio. Todo ano tem questão sobre Segunda Guerra Mundial. Você tem que ficar muito ligado também na relação que tem sobre quando o Brasil entra na guerra, porque esse ano comemora-se 80 anos da declaração do Brasil em relação à guerra contra a Alemanha. Tudo bem que o Brasil só entra em 44, mas declara guerra aí em 42, tá? Tem as questões relacionadas à República Velha, que também são importantes, muitíssimo importantes, sem sombra de dúvidas, tá? E aí, é claro, chegando mais aí no período da história contemporânea, na Guerra Fria, para ser mais exato, muitos processos, conflitos, como por exemplo aí, ó, conflitos no Oriente Médio, a guerra lá entre Israel e os países aí islâmicos, descolonização da África e da Ásia, tá? Ó, falando da era Vargas, a gente teve a revolta comunista, aí, a intentona comunista de 35, tá? Sobre o Brasil República, algo extremamente importante, regime militar. Sobre o regime militar, uma ressalva. Geralmente é algo que enaltece o regime militar brasileiro. Não é nada que vai ficar ali falando, resistência, regime, não. É algo para enaltecer, como nós vimos, inclusive, na prova da ESA de semana passada, caiu ali, ó, uma questão lá sobre uma das obras mais importantes, que foi a obra de Itaipu, aí edificada no milagre econômico brasileiro, tá? E aí, claro, meu aluno e minha aluna, ficamos naquela expectativa para a super revisão de véspera. Claro que eu deixo você muito à vontade, tá? Me procura, me chama lá no Instagram, se tiver alguma dúvida, onde eu puder te ajudar, eu vou correr atrás, vou me esforçar ao máximo para você chegar na prova, sem dúvida nenhuma. Agora lembra, sexta-feira estaremos aqui com um baita de um evento para você, para ninguém botar defeito, para você chegar na prova e falar assim,
puta merda, assisti a SRV e olha, arregaçou, corroborou com todo o trabalho feito. Certo? Tranquilo? Ficamos por aqui então, agradecendo a sua presença e a sua audiência. Beijo grande para você e até mais. Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui,